Gente, bom dia, boa tarde. Tá aqui um pouco o reflexo do sol, mas essa é a melhor posição que eu achei. Tem um lugar aqui que tá frio, outro não pega, tem um lugar que não pega sol, mas tá frio, tem outro lugar que o sol tá mais forte. Mas vamos ver se dá pra gente fazer daqui essa live, essa direta é coisa de Itália, ok? E E também vai virar vídeo e vai pro YouTube. Se inscreva lá no meu canal Comunidade Unida de Cristo, Helena, no YouTube. Se você tá vendo do YouTube, tem a página Bíblia Diária Helena e o perfil do Facebook Cristã Helena. E que o Eterno Deus nos abençoe na leitura, no entendimento e na prática da Palavra de Deus. Então vamos lá. Hoje é Atos 5, a segunda parte. Vou começar aqui do versículo 21. Gente, eu descobri, lendo, cada vez que eu leio Atos dos Apóstolos, eu descubro coisas assim maravilhosas. E eu descobri que era muitos milagres que os apóstolos faziam, muito, muito, muito. E então, as pessoas dizem que os papas são os sucessores de Pedro. E eu não vim aqui para discutir isso, que eu não... Deus me livre disso. Ficar discutindo que não é. Gente, eu vejo tanta gente cuidando da vida dos outros aí e esquece que vai ter que dar conta dos seus pecados para Deus. Então, mas o que eu queria dizer é assim, que hoje você não vê nenhum papa fazendo nem 1% dos milagres que Pedro fez. Vocês querem saber o tanto de milagre que Pedro fazia? Lê Atos dos Apóstolos 2, 3, 4, 5, o tanto de milagres que estavam ali. E olha que Pedro só pregava no meio dos judeus. E era tanto milagre, gente, tanto milagre. Pedro era preso, o anjo ia lá, abria a cadeia, soltava Pedro. Gente, o povo de Jerusalém estava ficando, os religiosos que condenavam o cristianismo, eles estavam ficando doidos da cabeça, que eles não estavam entendendo mais nada. Eles tentavam apagar com o nome do Messias, Jesus de Nazaré. Quanto mais eles tentavam apagar, mais aparecia mais gente crendo. É maravilhoso, mais milagre acontecia. Ô, meu pai, a igreja era para estar assim até hoje, né? Mas aí vem as filosofias, os conhecimentos, as discussões bíblicas, se é assim, se não é. E aí hoje nós temos igrejas frias. Até as igrejas que é pentecostal tá fria. Mas você imagina que não acredita no poder do Espírito Santo. Misericórdia. Jesus vem conosco. Então vamos lá. Obedecendo a essa ordem, eles entraram ao amanhecer no templo e puseram-se a ensinar. Okay? Eles foram presos, o anjo soltou eles foram de novo para o templo ensinar. Ia lá, batia neles, falava que não era mais para fazer aquilo, eles iam lá ensinar. Porque eles obedeciam a Deus. Você tem convicção que é Deus que quer que você pregue o evangelho? Ou você tem que ficar preso no ministério, que o ministério não acredita nisso e naquilo, e você também não pode crer porque o ministério não crê? Se você quer ficar preso aí a vida toda, você vai ficar. Eu estou dizendo assim, se quem é chamado para pregar o evangelho, não pode ficar debaixo de regras humanas. Os apóstolos não ficavam. Os apóstolos obedeciam o chamado do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando ele está no negócio, o milagre acontece. Amém? Então vamos lá. E aí eles, aqui fala que, aqui quando eles obedecem essa ordem é dos anjos, que soltaram eles na cadeia e mandaram pregar, ok? E puseram-se a ensinar. Enquanto isso, o sumo sacerdote e os seus partidários reuniram-se e convocaram um grande conselho e todos os anciões de Israel e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Então o que eles fizeram? Vai buscar. Não, quando eles viram ali aquela turma
ali, um grupo ali de cristãos, né? Não tinha nem nome cristão ainda, mas posteriormente pegou o nome e ficou até hoje, tá? Quem quer acabar, para mim, já é expediente de Cristo. E aí, ok? Aleluia, glória a Deus. E aí eles viram aquele grupo ali reunido e eles falaram, vai lá na cadeia ver cadê esse cara que a gente prendeu. Quando ele chega lá, não tinha ninguém lá. O guarda não viu passando, a cadeia estava fechada, o guarda não viu ninguém passando, mas Pedro e João já estavam pregando no templo. Deus é maravilhoso, né? Agora, quem não crê não vive milagre. Depois não vem dizer que é sucessor de Pedro, não vem dizer que é reformista, porque os reformistas, protestantes, aí que parece que os milagres fugiram deles. Gente, vê se você acha algum Pedro, vê se você acha algum Pedro e algum Paulo dos apóstolos de Cristo nos dias de hoje, gente. Tem uns que se esmeram em buscar a santidade, viver com o Senhor, mas ainda não chega aos pés dos apóstolos, porque a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. O lenço talite, não sei, o que Pedro usasse, levava pro doente, era curado. Hoje não tem isso não, gente. Nem nos maiores homens que buscam Deus dia e noite, que tem uma santidade, eu não vejo isso acontecer. Imagina naqueles que nem crê, né? Então, e aí o sumo sacerdote mandou buscar, pensando que eles estavam presos, né? Dirigiram-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere não encontraram e voltaram a informar. Achando o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas e, no entanto, abrindo-as, não achando ninguém lá dentro, a essa notícia, o sumo sacerdote e o chefe do templo ficaram perplexos. E indagaram entre si sobre o que significava isso. O que significa isso? A gente prendeu esses homens. Vai lá na cadeia, o guarda está no mesmo lugar, a cadeia está fechada, mas os homens não estão lá. Esses homens agora viraram formiga. Eles agora estão fazendo mágica. Sai da cadeia sem ninguém ver. É assim, gente. É só você analisar. É assim que está acontecendo. Mas nesse momento alguém transmitiu-lhes esta notícia. Aqueles homens que meteste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Continua lá pregando. Não adianta perseguir cristão. O cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Não adianta perseguir, não adianta matar. Matou lá o Estevão. Aí que o número de cristãos cresceu. Não adianta matar, não adianta perseguir. Cada dia vai aumentando mais para honra e glória no nome de Jesus até a volta dele, ok? Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. Eles foram lá onde Pedro, porque era inexplicável o que tinha acontecido com Pedro. Tinha sido preso e agora estava pregando. Ninguém sabe como é que saiu da cadeia. Eles vai lá, chama eles, mas não bate não. Traz com calma. Já começou a tomar cuidado. O inimigo, quando vê que a pessoa está levando a Deus a sério mesmo, gente, o inimigo é que tem que se cuidar. O inimigo é que tem que tomar cuidado. Às vezes a gente fica com tanto medo disso, medo daquilo. Não, o inimigo é que tem que ter medo. Em nome de Jesus Nazaré. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo expressadamente
vos ordeno que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem. Eles entregaram o Senhor Jesus para ser morto. E agora eles falaram, quer fazer cair sobre nós o sangue desse homem? Vocês lembram lá quando, ontem veio isso na minha mente, quando eu estava lendo o Salmo 51. Lembra quando Natan foi preciso vir falar para Davi reconhecer o pecado que tinha cometido? Lembra? Davi não matou Urias, mas ele mandou Urias para ser morto. Mesma coisa que fizeram com Jesus de Nazaré. O sacerdote mandou Jesus de Nazaré para ser morto. Você sabe o que vai acontecer? Enquanto esse sacerdote não se arrepender de ter mandado Jesus de Nazaré para ser morto, não vai resolver o problema de Israel, nem de Jerusalém. Não vai. Enquanto eles não declarar que a nação aceita Jesus de Nazaré como Messias, o problema não vai ser resolvido. Não vai, gente. Nem de Israel, nem de Jerusalém. Não vai, porque foi só depois que o profeta Natan foi lá e convenceu Davi que ele tinha realmente cometido o assassino, foi que Davi foi clamar a misericórdia de Deus. E esses profetas evangélicos, que diz que agora é messiânico, ou evangélico que vai lá só bajular em Israel, esses aí são falsos profetas. Eles são falsos profetas. O verdadeiro profeta de Deus não bajula. O verdadeiro profeta de Deus prega a palavra de Deus, como Jeremias pregava e era tão maltratado. Mas esses monte de evangélico que vai para lá com caravana bajulando o povo, são falsos profetas. Precisa aparecer um Natan como apareceu a Davi. Senhor, envia um Natan como o Senhor enviou a Davi, envia ali para Israel, para Jerusalém, para que aquela nação volte-se para Jesus de Nazaré com arrependimento, pedindo perdão ao Eterno por ter entregado um sangue inocente para ser morto. Vamos lá. E o Senhor Jesus, e os apóstolos pregavam isso. E o sacerdote ficaram com raiva. Agora vem nos culpar do sangue deste homem. Mas foi eles mesmos que mandaram. Está na Bíblia, gente. Não é eu que estou inventando. Ai, crente, cristão. Não, gente, é a Bíblia. Então você briga com Deus, porque a Bíblia é de Deus. Briga com Hashem. Se quer brigar, não vai brigar com cristão, vai brigar com Hashem. Porque o evangelho é de Hashem. Sim, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso aí. Quando eu falo que não tem papo igual Pedro, que não tem pastor igual Pedro, nem apóstolo, nem profeta, nem... As pessoas ficam com raiva da gente, né? Olha o que Pedro falou. Pedro não era bajulador, não, gente. Pedro não ia para Jerusalém bajular ninguém, não. Igual os evangélicos fazem. Olha o que Pedro falou. Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Ó Deus de nossos pais, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vos matastes, surpreendendo-o no madeiro. Aqui, ó. A letra é O, né? Mas nós não falamos ó Deus, a gente fala o Deus, né? O Deus, o Deus. Com som de U, a gente fala. Olha lá. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Hashem. Foi Hashem que ressuscitou Jesus. Que vós mataste surpreendendo no madeiro, na cruz. Porque quem manda matar é pior do que o que mata. Sabia disso? O próprio Senhor Jesus falou isso quando está sendo interrogado por Pilatos. Vamos lá. Deus elevou-o pela mão direita como
príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Sim, Deus aceitou. Deus aceitou que o filho dele fosse entregue. Ok? Por quê? Para as pessoas serem salvas. Senão nem eu, nem você, nem Israel, nem ninguém seria salvo se Deus não tivesse, como se diz? Aqui, ó, Deus o elevou pela mão direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. A Israel, aí aqui está falando, não é estado, porque não tinha estado, aqui está falando do povo de Jacó, a descendência de Jacó, os 12 tribos de Jacó, ok? Todo o povo, Deus fez isso para dar salvação a todo o povo, ok? Aleluia. Deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que lhes obedecem. A Bíblia fala aqui em Atos que tinha 500 pessoas que viram o seu Jesus ressuscitar, ok? Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Ele tinha matado o seu Jesus, agora ele queria matar os apóstolos. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirasse aqueles homens e por um momento, e então lhe disse: homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens. Aí veio Gamaliel. Gamaliel era uma pessoa sábia. Gamaliel não era cristão, mas era uma pessoa de sabedoria. Siga as pessoas sábias, não vai com a multidão, não vai com aqueles que estão na loucura. Vê uma pessoa que raciocina. Hoje em dia eles pregam falsas doutrinas, inventaram um Yeshua que não está de acordo com os evangelhos, porque negam o evangelho verdadeiro, e estão mudando a nova aliança para encaixar no gosto deles. Só você analisar. Okay? Cada dia que passa novas doutrinas. Tem sim aqueles que são sinceros. Tem sim aqueles que realmente entendem a nova aliança. Mas tem uns que só falam no nome de Jesus ou de Yeshua para ver se ganha débito para as comunidades deles. Ok? Olha aqui. O Gamaliel começou a conversar e falou: Gamaliel, nós precisamos encontrar um Gamaliel na nossa vida. Gamaliel falou assim, mandou que retirasse aqueles homens, no caso Pedro e João, né, por um momento, e então lhe disse: homens de Israel ou de Jerusalém, que aqui é Jerusalém. Aqui eles não falam, aqui ali era Jerusalém. Então eles tinham que falar homem de Jerusalém. Estavam em Jerusalém. A tribo de Jerusalém era separada de todas. Homens de Jerusalém, considerai bem o que ides fazer com esses homens. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens. Foi morto e todos os seus partidários
foram dispersados e reduzidos a nada. Então, 2000 anos, mais de 2000 anos. Se Jesus de Nazaré não fosse o verdadeiro, ninguém mais estava pregando sobre ele, gente. Ninguém mais, gente. Hoje em dia tem milagre ainda no nome de Jesus. Tem transformação, tem libertação de pessoas no nome de Jesus. Se fosse um qualquer, igual muitos ainda até hoje falam, não tinha, já tinha acabado. Não. É só raciocinar, gente. Aí aqui o Gamaliel, sabe, falou. Ele morreu, os outros se dispersaram. Acabou e deu. E não deu em nada. Quando é falso, não dá em nada. Uma hora ou outra. Parece um monte de gente, tem uns falsos cristos, dizendo que é Jesus, dizendo que é Deus, dizendo que é o Espírito Santo. Parece um bocado de gente aí. Mas não dá em nada. Vamos continuar a leitura? Depois desses, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo. Mas também ele... E os mosquitos estão atacando aqui. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento. Teve um recenseamento também. E arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todos quanto o seguiam foram dispersados. Então, ele falou assim, todos que apareceram até agora não deu em nada. E é só você pesquisar os falsos cristos que já apareceram nesses 2000 anos também, que não deu em nada. E todos que estão mentindo por aí vai ter terra em nome de Jesus. Todos que estão no lugar do Senhor Jesus são os falsos messias, ok? O anticristo é aquele que é contra tudo que é de Cristo. E o falso Cristo é aquele que ele diz que é Jesus. Esse é o falso. Ou Messias. Vai aparecer o falso Messias lá em Israel. Mas lá vai dizer que é o falso Mashiach. Quer dizer, ele não vai dizer que ele é falso Mashiach. Lá ele vai aparecer como Mashiach. Mashiach ben Davi. Mashiach ben Davi. Ok? Vai aparecer lá o falso Israel. No mundo eles aparecem como um suposto Cristo que não é o Senhor. Vamos lá. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com estes homens, deixai-os, se o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscaríeis a entrar em luta contra o próprio Deus. Aceitaram o seu conselho. Olha só, o Gamaliel, um judeu, falando, cuidado, porque senão vocês vão estar lutando contra Hashem. Então, o Gamaliel, ele já meio que desconfiava que realmente Jesus de Nazaré era o Messias. Para ele falar isso, gente, tá lutando contra Deus, é porque ele sabia já. Vamos lá. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Mesmo assim, eles ainda batiam nos apóstolos, então judiavam. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, ordenaram, diz então, que não pregasse mais em nome de Jesus, e o soltaram. Mesmo Gamaliel falando, deixa esses homens livres, mas o povo era tão ruim, gente, aquele sacerdote das trevas, gente, da religião dos saduceus, gente, que não acreditava em ressurreição. Eles eram muito pior que os fariseus. Os sacerdotes, eles vinham da religião dos saduceus, que era terrível, que já tinha se corrompido com Roma. Ok? Misericórdia, Pai. Livra-nos no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo assim, eles chamaram os apóstolos e açoitaram, bateram muito nos apóstolos. E de novo falou, não é para falar nesse nome. Açoitá-lo. Cada açoite que nossos apóstolos passaram. Fica até quieto aqui. Fora o açoite do nosso amado Jesus, ainda teve os açoites dos nossos apóstolos. Eles saíram da sala do grande conselho, cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Esse é o verdadeiro cristão. Outro dia lá em São Paulo, um grupinho, vão para
paulista protestar contra a perseguição dos cristãos. Gente, esses aí não sabem nem o que é ser cristão. Sabe? É uns políticos do uba-uba. Porque os apóstolos, eles saíram cheios de alegria, por ser digno de sofrer por afronta para o nome de Jesus. Mas os crentes de hoje não. Quer processar. Os crentes de hoje fazer protesto. Cuidado com o protestante. Vamos lá, vem conosco Jesus. Os apóstolos estavam felizes. E os de hoje querem protestar. E todos os dias não cessava de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Até no templo eles iam. Está proibido. Eles estavam proibidos de no templo pregar, mas a Bíblia diz que todos eles pregavam no templo e nas casas. Eu sei que já era mais de 5.000 pessoas que acreditavam. Com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus morreu, ficou 120 pessoas. Aí aqueles que apareceram ali para ver ele ressuscitado, tudo deu umas 500 pessoas. Mas agora com a pregação dos apóstolos Pedro e João já tinha 5.000 ou mais. Nessa altura aqui, do capítulo 5, já tinha mais de 5.000, porque fala de 5.000 lá atrás, acho que, não sei se é o capítulo 3 ou 4 fala de 5.000. Nessas alturas do capítulo 5 já tinha mais. E vem conosco, Senhor Jesus, que a tua palavra se cumpra, continua se cumprindo, dá-nos força, alegria. E expulsa o nosso inimigo, o acusador. Nós te pedimos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, eu vou parar por aqui, bem na hora que chegou aqui uns jovens na praça, mas eu já terminei mesmo. E se inscrevam lá. Já falei para se inscrever, agora eu vos abençoo. Abençoo com a bênção da saúde, com a bênção da paz e com a bênção da prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo nisso, leia a Bíblia, leia Atos dos Apóstolos e viva o milagre. Pai, shalom, shalom.